Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Querem que eu repita alguma característica? Esses que eu tinha. Queria fazer uma pergunta com relação à classificação de Balmer. Assim, o tipo 1, eu vi lá no livro, né, eu estava lendo ontem, que com o diastema é mais favorável para o desenvolvimento da dentição decida. Mas eu queria saber até que máxima dimensão do diastema é considerado normal, para mim não se preocupar, no sentido assim, do pai chegar em mim e fazer a pergunta, olha, tem um espaço muito grande entre os dentes anteriores, e como que eu vou saber orientar ele, qual que é a medida máxima que esse diastema ele pode apresentar para ser considerado normal nessa Tá, classificação? Denise, volta um pouquinho a imagem. Pode voltar. É o seguinte, pessoal. Tá vendo, Gabriele, a diferença que está tendo entre os dentes 51 e 61? Então, isso é um diastema clássico, certo? Tem crianças que o diastema é maior. Na literatura, o diastema é considerado meio milímetro, tá? Agora, olha aqui a posição da imagem inferior. Nós não temos nenhum espaçamento entre os dentes. Lembrando, Gabriele, que o arco tipo 1, ele é mais favorável, tá? Para a erupção, né, do dente permanente, porque os dentes permanentes eles são maiores, então é mais favorável para um bom posicionamento. O arco tipo 2, ele é mais desfavorável para um bom posicionamento dos dentes anteriores, certo? Considerando que a classificação de Balmer, ela só é válida para os dentes anteriores. Foi essa a sua pergunta? Gabi, tudo bem? Aqui, professor. Foi mais diretamente sobre a questão do máximo, qual que é a dimensão máxima que esse diastema ele pode ter. Olha, para mim não me preocupar. Não existe a dimensão máxima. A gente vai observar também que quando a criança começa a ter já o crescimento, por volta de 5 para 6 anos, tende a aumentar esse espaço, porque o osso também ele vai crescendo e vai ampliando esse espaço, tá bom? Tá certo, professora, obrigada. Pode passar. Então, nós falamos classificação de Balmer tipo 1, tipo 2 e a classificação mista. Próximo. Tem outro diastema na dentição decídua que não tem nada a ver com a classificação de Balmer, certo? É um diastema que a gente vai dar o nome a ele de espaço primata. Eles são muito frequentes, certo? E na maxila ele vai se localizar entre o incisivo lateral e o canino. E na mandíbula, entre o canino e o primeiro molar decíduo. A importância desse espaço primata também é para favorecer posteriormente o bom posicionamento dos dentes permanentes, que a gente vai falar daqui a pouquinho na dentição mista. Pessoal, nós vamos utilizar muito o sistema de 2 dígitos. Então, se eu perguntar onde localizam-se os espaços primatas na região superior do lado direito da maxila, o que nós vamos falar? O que nós vamos falar? Lado direito. 52, 53. Sim. E do lado esquerdo? Superior ou inferior? Superior ainda. 60, no caso, 62, 63. Certo. E se eu falar onde localizam-se os espaços primatas na mandíbula? Qual vai ser a resposta, Gabi? 73 e 74, 83 e 84. Exatamente. Muito importante vocês estarem atentos o que está pedindo, qual que é a solicitação, tá? Então, se eu falo mandíbula, dos dois lados, direito e esquerdo. Se eu falo maxila, do lado direito, vocês vão identificar.
Então, nós falamos de classificação de Balmer, espaços primatas, que não tem nada a ver com a classificação de Balmer. Às vezes, é arco tipo 2 de Balmer, sem espaçamentos na região anterior, e o espaço primata está lá presente, porque é independente. Pode passar. Alguma dúvida até aqui? Bom, olhando na imagem, então vamos classificar essa dentição decídua. Tipo de arco segundo Balmer, Gabi? Arco tipo 1, Tipo superior. 1. Olha, 2. superior e inferior, tá vendo, Gabi? Olha o diastema presente. Viu? Então, esse diastema aqui, ele tem de 0,5 milímetro acima. Não tem como a gente especificar o que se é 8, se é 7, se é 6, tá? Tem o diastema. Tá. Espaços primatas na mandíbula. Tá vendo aqui entre o 7,3 e o 7,4 na primeira imagem, o espaço primata, e do lado esquerdo o 8,3 e o 8,4. Observaram? E na região superior, bem evidente aqui, superior do lado direito, entre os dentes 5,2 e 5,3. Dúvidas, pessoal? Seguindo. Outra característica da dentição decídua é a relação distal dos molares decíduos. Se a gente tomar como referência a porção mais distal dos segundos molares decíduos, sem a erupção do primeiro molar permanente, tá, gente? Dentição decídua. Nós vamos ter 3 terminações. Em plano, como mostra a imagem, vocês conseguem visualizar, entender isso aqui? Em degrau mesial para a mandíbula e em degrau distal para a mandíbula. Qual que é a importância dessa relação distal? É para a gente depois ver a posição, tá? Que o primeiro molar permanente irá ficar. Que a gente vai entrar em dentadura mista e a gente vai falar as características dela. Todo mundo entendeu a relação distal dos dentes dos molares decíduos? Bom, então eu vou convidar agora aqui, aleatório, tá, gente? Bom, deixa eu só terminar aqui. As relações em plano e em degrau mesial para a mandíbula são mais favoráveis para que se estabeleça uma relação de neutrooclusão quando os molares permanentes vierem a irromper na cavidade bucal. Alguém quer fazer uma retomada para mim das características da dentição decídua? Ninguém quer fazer? Quer que eu faça a retomada rapidamente? Ficou alguma característica que vocês querem que eu faça um comentário? Pode passar, Denise? Bom, então a dentição decídua tem as diferenças anatômicas, como foi comentado, e nós temos as características da dentição em si, tá? Que vai ser a identificação numérica, que difere dos dentes permanentes, né? Dentes permanentes, o quadrante é 1, 2, 3 e 4, e a descida é 5, 6, 7 e 8. Os dentes descidos, eles sofrem um processo fisiológico de risólise. Então, os dentes permanentes vão reabsorvendo as raízes dos dentes descidos até a sua erupção na boca, né? A APM dos dentes das crianças, né, da dentição decídua, ela fica próxima ao plano oclusal inferior e lateral a este, não possui curvatura de Wilson, não possui curvatura de Spee. A relação distal dos molares, elas podem ser plano, degrau mesial e degrau distal.
espaços primatas, tá? Que são espaços que não têm nada a ver com a classificação de Balme, que na maxila ela se localiza entre os dentes 5,2 e 5,3, 6,2 e 6,3. E na mandíbula, entre os dentes 7,3 e 7,4, 8,3 e 8,4. E a classificação de Balme, que é tipo 1, com espaçamentos na região anterior, mais favorável para o bom posicionamento dos dentes permanentes, dentes anteriores. E a tipo 2, sem diastemas, que é menos desfavorável, tá? Mais desfavorável. E pode ser os arcos mistos. Então, em relação às características da dentição decida, as considerações a serem feitas são estas. Alguma pergunta? Certinho, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a dentição mista. Então, esse é um slide clássico que a gente coloca nas nossas aulas, que é um dos slides mais bonitos que tem da odontopediatria, que a gente está relacionando os dentes decíduos com os dentes permanentes, tá? Processo de risólise, aí a gente vai estar falando um pouquinho mais. Então, quando que inicia-se a dentição mista? Quando irrompe o primeiro dente permanente na boca. Ou pode ser os primeiros molares permanentes, ou pode ser o incisivo central inferior permanente. Só que nós vamos utilizar muito em nossas aulas o sistema de 2 dígitos mesmo, tá, pessoal? Que fica mais fácil e vocês já vão saber se é direito, se é esquerdo, tá? Identificar se é decíduo ou dente permanente. Então, nessa imagem, nós temos o dente 31 e o 41 irrompendo, tá? Que tá claro aqui. Temos o dente 46 irrompido, o 16, 26 e o 36, tá? Então, é a demonstração aqui, tá? Da dentição mista, nesta imagem. Pode seguir? O que seria a relação de neutro-oclusão dos molares permanentes? Então, foi falado que a relação distal do segundo dos molares descidos, antes de romper os primeiros molares permanentes, pode ser em plano, degrau mesial e degrau distal. Quando ela está em plano ou degrau mesial, ela vai favorecer essa relação de neutro-oclusão, que é a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente, ocluindo com o sulco mesial do primeiro molar permanente inferior. Nessa representação gráfica, nós estamos mostrando o dente 16 e o dente 46, tá? Certinho? Todo mundo entendeu o que é a relação de neutro-oclusão? Vocês lembram que eu falei do espaço primata? Então, quando o dente, o molar inferior vai irromper, o espaço ele vai irrompendo e o espaço primata vai fechando, de modo que na dentição mista já começa a formar a curva de Spee e a curva de Wilson. Podemos seguir? Bom, agora eu quero todo mundo prestando atenção na imagem para eu explicar o que é o livre espaço de Nance. Então, olha só, o que foi feito? O espaço livre de Nance é a diferença que vai ter entre as somatórias da mesial. Esse lado aqui representado, gente, na imagem, tá? Nós estamos representando o lado direito. Então, eu vou seguir aqui falando dos dentes, segundo a identificação numérica do lado direito.
Então, o espaço livre de Nance é a diferença da somatória da mesial do dente 53 a distal do dente 55, na arcada decídua. Na arcada permanente, mesial do dente 13 a distal do dente 15. Nós vamos ter uma medida X e nós vamos observar que a distância mesodistal dos decíduos é maior, tá vendo? Porque eles são como? Mais largos os molares no sentido mesodistal. Na maxila, essa medida é até 1 milímetro, certo? Na mandíbula, se a gente pegar aqui nesta imagem representada pela mesial do dente 8,3, a distal do dente 8,5, vamos ter uma medida. E o permanente, mesial do 43, a distal do 45. Nós vamos ter a diferença que na mandíbula pode variar de 1,7 a 2 milímetros. Então, qual que é a importância do espaço livre de Nance? É porque esse espaço era para compensar e favorecer o bom posicionamento dos primeiros e segundos molares permanentes. Esse espaço, ele é do lado direito e o lado esquerdo. Então, na maxila, somando os dois lados, pode dar até 2 milímetros, e na mandíbula, somando os dois lados, pode dar até 4 milímetros. Todos entenderam o que é o espaço livre de Nance? Pessoal, todo mundo entendeu? Pode seguir? Tem algum microfone? Denise, quer falar alguma coisa? Então, o que seria o espaço livre de Nance? Então, é a diferença entre a somatória do comprimento mesodistal dos dentes posteriores descidos, né, de canino até molares, e os permanentes. Na maxila, 1 milímetro de cada lado, e na mandíbula, 1,7 a 2 milímetros de cada lado. Alguma dúvida? Pessoal, está ficando claro para vocês esse início da dentição mista? Como que dá para compensar o tamanho dos dentes? O que é que a natureza faz para compensar? Professoras, querem complementar alguma coisa? Denise, quer falar alguma coisa? Tá tudo certo. Então, vamos lá, pode seguir então. Só um pouquinho. Aí. Bom, antes da gente falar da dentição mista, dos períodos, eu vou falar um pouquinho para vocês dos estágios de desenvolvimento de mola para dentes permanentes, tá? Por que para dentes permanentes? Ele só é aplicado, ele foi desenvolvido para a gente avaliar o desenvolvimento individual dos dentes permanentes através da imagem radiográfica. O estágio de Nola, ele vai do 0 ao 10, sendo que o 0, ausência de cripta, e o 10, o ápice radicular está completo. Aí vocês perguntam, professora, tem que saber os estágios? Tem que saber. Por quê? Quando está no estágio 6, a coroa está completo, aí a gente vai, que também termina, que vai começar a fase eruptiva, como a professora Cristiana já mencionou para vocês, e quando o dente está no estágio 8 de Nola, que está com 2/3 da raiz completa, ele irrompe na cavidade bucal. Então, à medida que as raízes dos dentes descidos vão sendo reabsorvidas, né, que o processo é chamado risólise, então o dente permanente vai reabsorvendo e vai formando a raiz.
Quando ele está no estágio 8, ele rompe na cavidade bucal, tá? Então, esse tema, esse estágio, já foi visto por vocês na disciplina de radiologia e a gente está fazendo aqui a retomada. A gente trabalha muito com ele quando a gente vai elaborar os nossos planos de tratamento na clínica infantil. Tudo bem? Vocês estão muito caladinhos. Gabriele, tudo certo? Sim, professora, eu só estou aqui copiando. Ah, tá bom. Pessoal, podemos seguir? Bom, a dentição decídua, a dentição mista, ela é dividida em 3 períodos. Primeiro período transitório, período intertransitório e segundo período transitório. Cada período tem uma característica, tá, específica a ele. Então, quando que vai iniciar a dentição mista? Quando irrompe o primeiro dente permanente na cavidade bucal. E quando que ele vai romper? Quando o dente está no estágio 8 de mola. Ele vai estar com 2/3 de raiz formada. Após a irrupção na cavidade bucal, esse dente ele demora de 2 a 3 anos para que suas raízes completem, tá? Até o estágio 10, que é quando ele está completamente formado. Pode passar. Então, quais são as características do primeiro período transitório? Então, vai ser a troca dos incisivos, certo? E a irrupção dos primeiros molares permanentes. O primeiro período transitório é aquela fase que todo mundo fala: nossa, mas a criança está muito feia, os dentes são muito grandes, e está tudo desalinhados. Os pais vão lá no consultório bastante preocupados com essa fase, que é chamada a fase do patinho feio. A gente não acha feio em nada. Os pais é que começam a achar, está afastado, não vai ter espaço. Então, é quando começa a fazer a troca. Então, o primeiro período transitório, ele vai iniciar quando irrompe o primeiro dente permanente, que pode ser os molares permanentes, né, os primeiros, ou os incisivos centrais inferiores. E quando que vai terminar? Quando irrompe os laterais, tá? Então, ele vai começar com a irrupção do primeiro dente permanente e termina quando tem os 4 primeiros molares permanentes, 4 incisivos superiores e 4 incisivos inferiores. Aí, ele passa a ser chamado de período intertransitório. O período intertransitório, ele é um período de repouso. Ele vai durar de 2 a 3 anos e não vai ter nenhuma troca de dentes. Aí os pais questionam: eu trouxe ele porque tem muito tempo que ele não troca dente. Aí vocês vão explicar que é uma fase comum, né, na criança, tá? Que é uma fase de repouso no período de substituição dos dentes descidos pelos dentes permanentes. Pode seguir? Então, essa é uma imagem panorâmica da face no período da dentição mista, que a gente pode avaliar os estágios de Nola e podemos classificar esse paciente no primeiro período transitório. Por que primeiro período transitório? Ele está com os 4 molares permanentes erupcionados, os 2 incisivos inferiores. Aí vocês me perguntam, professora, se tiver só um molar erupcionado permanente? Primeiro período transitório. Se tiver só um incisivo central inferior? Primeiro período transitório. Se faltar só um incisivo lateral para irromper na cavidade bucal? Primeiro período transitório.
A gente só vai classificar como período intertransitório quando tivermos 4 centrais superiores e 4 centrais inferiores irrompidos na cavidade bucal. Tudo certo? Pode seguir. Então, o período intertransitório é um período de repouso na substituição dos tecidos pelos permanentes, com duração média de 2 a 3 anos. O que vai acontecer nesta fase? Vai ter a formação radicular dos dentes permanentes, tá? E eles vão rompendo, tá? Os dentes decíduos, eles vão tendo a reabsorção, né? Pelos dentes permanentes, que é chamado de processo de risólise. Então, quando o dente permanente atinge o estágio 8, ele vai romper na cavidade bucal. Algumas vezes ele pode romper no estágio 7, tá? Que a gente considera também um padrão de normalidade, 7, 8 ou 9. Mas a maioria é no estágio 8 de mola. Todo mundo entendeu o período intertransitório? Quando nós formos para a clínica, nós vamos pegar a radiografia panorâmica da face de cada um do paciente de vocês e vamos fazer a análise. Pode passar? Professora? Então, oi? Vou fazer uma pergunta. No caso, o primeiro período, ele, só para mim entender que eu fiquei um pouquinho confusa. Quando irrompe o início, os primeiros molares, ou centrais superiores ou inferiores, aí eu já classifico como primeiro período. Aí, no caso, como dura em torno de 2, 3 anos, a idade da criança nesse primeiro período vai ser dos 6 até os 8 anos, no Mais máximo? ou menos, tá, Gabi? Porque às vezes pode durar mais e pode durar menos. Depende, tá? Lá é porque, assim, vocês viram que a idade cronológica, às vezes, ela não tem nada a ver com a idade da situação bucal, né? Da erupção dos dentes. Mas é o seguinte, se tiver um incisivo, é primeiro período transitório. Se tiver 2 incisivos, também. Se tiver 2 molares, também. Ele passa a ser período intertransitório quando irrompe os 4 molares permanentes, os primeiros, e os 8 incisivos permanentes. Aí ele deixa de ser chamado primeiro período e passa a ser chamado período intertransitório, que este período vai durar de 2 a 3 anos. Certo? Professora, obrigada. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Então, no período, volta só um pouquinho, professora. No período intertransitório, vai ocorrendo o quê? Vai ocorrendo a reabsorção, tá vendo na imagem? Das raízes do dente descido pelos permanentes e vai tendo um processo de formação de raiz do permanente, tá? Então, é um período de repouso. Olha na imagem, 4 centrais superiores, 4 centrais inferiores e os molares permanentes irrompidos. Então, se a gente mostrar uma imagem dessa, todo mundo tem que classificar período intertransitório da dentição mista. Pode passar? E o segundo período transitório é quando começa a troca dos dentes posteriores. Então, por volta dos 10 anos, começa a troca, começa a irromper na cavidade bucal caninos e premolares, tá? E o segundo período transitório vai terminar quando irrompe o segundo molar, por volta dos 12 anos, que aí passa a ser chamado dentição permanente. Às vezes, tem uma inversão, às vezes a criança perde um dente descido muito precoce, e às vezes, com 7 anos, irrompe o premolar. Se tem premolar, é segundo período transitório, mesmo não ter tido a troca ainda dos laterais, por exemplo, certo? Então, nós temos primeiro período transitório da dentição mista, período intertransitório e segundo período transitório. O segundo período é quando irrompe o segundo molar, aí a criança passa a ter todos os dentes permanentes, tá? Na boca, que já vai ter o quê? Uma curva de Spee, uma curva de Wilson, aí já muda completamente o padrão facial, né?
O trigo retromolar, ele é já mais superior, né, por causa do crescimento lateral da mandíbula. Pode passar? Então, esta é uma imagem de uma criança no segundo período transitório. Veja bem o dente 35 na boca. Observaram? Então, gente, tem premolar, tem canino permanente? Sem dúvidas, segundo período transitório. Se tem premolar, como essa imagem, não precisa nem de olhar se tem os laterais, os 4 superiores e 4 inferiores. Porque, às vezes, a criança perdeu precocemente o dente descido, ou por um processo infeccioso, por uma lesão de cárie extensa. Então, ele perdeu. Pode acontecer desse dente romper precocemente, sem estar no estágio 8 de Nula, tá? Pode acontecer. Dúvidas? Gente, assim, a princípio, parece meio confuso, mas depois, não sei quem leu, tá? Atividade pré-aula, vai depois assistir a aula novamente, vai fazer a leitura complementar, e semana que vem, quando a gente for fazer a retomada de conteúdo, a gente pode estar esclarecendo alguma dúvida que porventura tenha. Pode passar? Então, essa imagem radiográfica, tá? É o interproximal posterior. Gabi, você que participou da aula, por essa imagem, qual o período da dentição mista que este paciente se encontra? Estágio 2, no caso, o segundo período, né, transitório. Por que você classificou como segundo período transitório? Porque os descidos, os molares descidos já estão... Eu já tenho a presença de um pré-molar, né, do lado desse molar descido, e ele já está reabsorvendo para irromper o segundo premolar. Mas assim, você falou assim, a condição para classificar como segundo período transitório é que o pré-molar, os pré-molares já irromperam, tá vendo? Tá? Uhum. Sim, Esse aqui tá? O que importa para a gente classificar o paciente é o dente presente na boca. Não isso aqui, ó, essa reabsorção que está tendo, tá vendo? Os inferiores, né? Os segundos molares. Mas você falou certinho, a presença de premolar já indica segundo período transitório. Poderia ser do canino também, tá? Pode seguir. Alguém quer falar para mim, tá? Por essa imagem, qual o período da dentição mista que essa criança se encontra? Pode ser a Gabi. Quem quiser, abra o microfone e fale para mim, por favor. Vamos lá? Então fala, Gabi, qual o período? Acho que é o primeiro, professora, pela presença dos... Primeiro. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, é o seguinte. Esses dentes do lado esquerdo são molares descidos. Está vendo a característica anatômica? Por isso que é importante saber diferenciar. Do lado direito são premolares, viu? Vocês viram aqui a diferença anatomicamente falando? Então, se tem premolares na boca, qual que é o período da dentição mista que esse paciente se encontra? É o segundo período mesmo, professora, que eu olhei só... Foi, né? Gente, é bem fácil. Isso aqui é um treinamento. Aí depois a gente vai treinar bastante, tá? Quando a gente encontrar lá na clínica, com os exames, como paciente. Então, olha só. Viu a diferença de anatomia dos dentes permanentes? Olha o canino aqui do lado direito irrompendo. Tá vendo o canino aqui? Tá? Pode seguir, Dê. E aqui, uma imagem representando a dentição permanente, tá bom? Então, com os segundos molares já irrompidos, os terceiros molares presentes, ainda tem um quarto molar aqui de presente, ó. Certo? Tem mais um dente aqui, vocês viram? Que tem uma anomalia aqui, tá? Então, vocês viram como que a gente olha a radiografia, a gente vai classificar
ficar primeiro período transitório, período intertransitório, segundo período, dentição decida, dentição permanente. Fica bem fácil com o treino, tá? Pode seguir. Os dentes decíduos são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Por volta dos 6 anos de idade, a dentição decídua, também conhecida como de leite, é pouco a pouco substituída pela dentição permanente. Na dentição decídua, temos os incisivos, que servem para cortar os alimentos e são compostos por 8 dentes. Mais tarde, eles serão substituídos pelos incisivos permanentes. Os caninos servem para rasgar e furar os alimentos, e são compostos por 4 dentes, que serão substituídos pelos caninos permanentes. Os molares servem para amassar ou triturar os alimentos, e são compostos por 8 dentes, que serão substituídos mais tarde pelos pré-molares. Nesta ilustração, podemos visualizar a formação do dente permanente entre as raízes dos dentes decíduos e próximo à raiz dos dentes anteriores decíduos. Os germes dos molares permanentes se desenvolvem atrás do último molar de leite. Em geral, aos 3 anos de idade, todos os dentes decíduos já completaram o seu aparecimento na boca. O dente de leite é semelhante ao permanente e tem esse nome por conta da sua coloração mais branca. É composto por uma camada externa de esmalte, uma interna de dentina e pela polpa dental no centro. Cada uma dessas camadas ajuda na proteção do dente e em sua manutenção na cavidade oral e permitem que os dentes de leite mantenham o espaço para a chegada dos permanentes. Jump up, it's a good day, it's a good day, it's a good day. Jump up, it's a good day, hooray, hooray. Jump up, it's a good day, it's a good day, it's a good day. Jump up, it's a good day, hooray, hooray. Everybody clapping their hands. Everybody playing in the band. Moving and a grooving, shaking and a loving. Happy people all over the land. Jump up, it's a good day, it's a good day, it's a good day. Jump up, it's a good day, hooray, hooray. Jump up, it's a good day, it's a good day, it's a good day. Então, pessoal, a natureza é perfeita, cada detalhe tem o porquê, né? Então, a gente falou da importância da dentição decídua, falamos da dentição mista, vocês vão estar vendo lá na orto, né, muito sobre a dentição mista, tá? E é isso que eu queria ter passado para vocês, que é identificar as características da dentição decídua e mista, conhecer as diferenças, né, entre as dentições, que vai desde as diferenças anatômicas dos dentes até as características, e falar sobre os estágios do desenvolvimento de Nola, que é muito importante para a gente elaborar os nossos planos de tratamento, para a gente saber a idade cronológica, tá? Então é isso, estou aberta a qualquer pergunta, a qualquer dúvida ou algum item que vocês queiram que eu reforce. Laura. Tudo certo? Certinho, obrigada. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. É a Larissa. Oi, Rapidão. Larissa. Pois Tudo não? bem? Você falou que não pode fazer a FOA em paciente menor de 12 anos. Não. Eu acho. Aí o que acontece? Qual que é o perigo de ter feito? Fala uma coisa, como é que é a técnica da FOA?